Seguimos agora à conversa com uma das maiores referências do jornalismo e da literatura em língua portuguesa. É um rosto que todos nos habituámos a ter em casa, seja em cenários de guerra ou de conflitos, seja em noites eleitorais ou simplesmente a piscar o olho no final de um noticiário. Sabe já de certeza de quem é que falo? Recebam com enorme aplauso José Rodrigues dos Santos. Bem-vindo, José, ao Conversas ao Sul. É um gosto de receber-te cá esta noite, sendo que tu és um responsável, embora discreto, por grandes feitos em televisão. Uns bons, outros menos bons. Eu talvez seja fruto dos menos bons, porque cruzei-me contigo quando eu tinha 3 ou 4 anos num supermercado e tu foste muito simpático na altura e acho que o meu fascínio começou aí. Mas, por exemplo, Quem Quer Ser Milionário deve-se também a ti. Lembras-te dessa história? Não. Foi-me contada pelo Jaime Fernandes que tu recebeu uma chamada tua. Estavas tu, acho que a fazer uma reportagem em Inglaterra e disseste: há aqui um concurso bem giro, veja lá, Jaime, que isto é bastante interessante. Ele atribuiu a ti a responsabilidade desse concurso. Confesso que não me lembro. Mas é verdade. A literatura é uma parte também que se liga muito bem ao jornalismo. Mas o romance é talvez o oposto do jornalismo. É daí a necessidade de incluir verdade nos romances que escreves? Não, eu não acho que seja o oposto. Acho que até complementa, porque a ficção é, quando é feita, eu acho, com honestidade e com dedicação, é totalmente complementar, porque é basicamente as vestes da mentira, que é uma invenção, não é uma história inventada, para contar a verdade. E de uma forma mais eficiente do que com o discurso de não ficção. Porque há coisas que nós temos dificuldade no discurso jornalístico, ou no discurso histórico, ou em qualquer outro discurso não ficcional, jurídico, de estabelecer a verdade, mas através da ficção nós conseguimos explicar de uma maneira mais clara, mais transparente, mais eficiente. Até porque há a ideia de que a história é verdade, não é? Mas o pensamento filosófico diz-nos que não. A história é também ela parte do imaginário e do mito coletivo que vai ser transportado pelos anos. Não, o ser humano tem uma natural busca pela verdade das coisas. O que é afinal a verdade? Há um grande escritor inglês, o Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo, que disse: a verdade é a realidade, tudo o resto são ficções. Portanto, a verdade é a realidade, não é o que está à nossa volta. E, portanto, o nosso esforço é tentar captar a realidade. Mas faz sentido tentar captar a razão, por exemplo, através de um romance? É o caso deste 25º livro, onde voltamos um bocadinho à ideia da modernidade e da lógica e da razão no seio e na base da sociedade. Faz sentido voltar a pensar que a razão pode ser a justificação para uma série de coisas do nosso tempo? Não, a razão é um instrumento, não é? É um instrumento que nós usamos para identificar, para compreender a realidade. Portanto, quando o Bento Spinoza, em Amsterdão, dentro da comunidade portuguesa de Amsterdão, começou a pensar as coisas, na altura a ideia que existia na sociedade ocidental era que todos os mistérios do universo estavam na Bíblia. E ele vem dizer: não, atenção, a Bíblia é um texto humano, feito por humanos, para humanos, por razões humanas. E nós, para compreender o mundo, temos é de usar a razão, temos de usar a nossa cabeça e interpretar as coisas. E, portanto, no fundo, ele finalizou o método científico. E é graças a esse método que ele finalizou que descobrimos ou inventámos a vacina contra a Covid-19, ou enviamos naves que vão até Marte e Vênus. E há aqui a grande questão da nossa existência. Será que Deus existe? O que é Deus? E Bento Spinoza esclarece, na sua perspectiva, que Deus faz parte da natureza. É tudo aquilo em que nós estamos e que estamos à nossa volta. Numa altura em que o mundo tem grandes conflitos, onde Deus está por detrás também e a crença do que é Deus ou não, faz ainda mais sentido esta visão deste ser unitário ser parte da natureza. Nós fazemos parte da natureza, portanto fazemos parte da natureza. No caso do Spinoza, faz sentido até num outro sentido, digamos assim. Bento Spinoza criou as sociedades liberais, conceptualizou, que depois que não foi ele que criou, mas conceptualizou as democracias liberais. E hoje o que nós estamos a assistir é a guerras, designadamente na Ucrânia e em Israel, que nós dizemos são guerras diferentes, mas na verdade são a mesma guerra. É uma guerra entre as ditaduras e as democracias, exatamente como em 1939. Porque temos que lembrar que as ditaduras em 1939, graças ao pacto nazi-comunista entre Hitler e Stalin, estavam todos alinhados contra o Ocidente. Coisa que só se quebrou em 1941, quando os nazis invadiram a União Soviética.
E, portanto, hoje é a mesma situação. Atrás da Ucrânia, quem é que está? Está a Rússia. Ou melhor, atrás da Rússia, quero dizer. Atrás da Rússia, que é uma ditadura, está a China. E está a Coreia do Norte. E está o Irão. Todas elas são ditaduras, não é? Portanto, os dois modelos civilizacionais continuam a ser os grandes opostos e a criar os grandes claro, conflitos. Atrás do Hamas, quem é que está? Está o Irão. Hoje, o Hamas, no dia de hoje, o Hamas enviou representantes a Moscovo para negociações com Moscovo, com a Rússia. O que é a Rússia? É uma ditadura. E, portanto, é este confronto e é por isso que este conflito é tão importante. Porque dele pode... Nós às vezes falamos em liberdade, mas a liberdade, tanto falamos nela, que se torna uma palavra oca. E até já um bocado enfadonho não ouvir. Mas, na verdade, este modelo no qual baseia a nossa vida, se baseia o nosso sistema, está neste momento em perigo. Porque, repare, na Rússia há um homem que está na prisão porque a filha cometeu um crime. E qual foi? Fez um desenho na escola contra a guerra. E o pai está na prisão. Na China, eles têm mais de 100 de campos de concentração com milhões de pessoas lá fechadas devido à sua pele. E no Irão nós sabemos o que é que se está a passar com as mulheres, com câmaras instaladas pelo Partido Comunista Chinês no Irão, para identificar mulheres que não estejam com o véu para serem punidas. E o que é que aconteceu esta semana? Uma mulher que foi apanhada sem véu está neste momento em coma cerebral, essencialmente coma cerebral, porque foi apanhada pela polícia da moralidade. Isto, numa democracia, seria impossível de acontecer. Mas corremos o risco, degradando as condições dos jornalistas e enquanto garantes também da democracia, é esse o papel também dos jornalistas, degradando as suas condições de trabalho, corremos o risco das próprias democracias estarem cada vez mais frágeis, como vimos fenómenos estranhos na Casa de Democracia, como os Estados Unidos da América, com a invasão do Congresso. Sim, existe esse grande perigo. A democracia é um sistema que é muito tolerante. Experimente escrever um livro contra a nação num regime nacionalista e vai ver o que é que lhe acontece. Experimente escrever um livro contra o socialismo num regime socialista, vai ver o que é que lhe acontece. Experimente escrever um livro contra Deus num regime teocrático, vai ver o que é que lhe acontece. Mas nas democracias pode escrever livros, e aliás, as livrarias têm mais livros contra o liberalismo, contra o capitalismo. Portanto, é um sistema tolerante e permite que haja contraditório dentro das suas fronteiras, coisa que nós muitas vezes nos esquecemos. Ora bem, claro que as ditaduras usam esta tolerância para tentar minar. É por isso que nós tivemos a eleição de Donald Trump na América, que foi, na verdade, um voto russo. Os russos, através dos... Sim, está comprovado que interferiram no processo influenciaram eleitoral. no processo eleitoral. O Brexit aconteceu, a Grã-Bretanha sai da União Europeia, são os russos que estão lá a minar a democracia britânica. E, em França, o Front National não ganhou por pouco, porque, apesar da Rússia ter estado a contribuir para lhe dar votos. Ou seja, o papel do jornalista é ainda mais importante. Mas o problema agora é que as pessoas estão a receber notícias no seu telemóvel e o telemóvel usa algoritmos que identificam as nossas ideias e, portanto, eles sabem, estas pessoas, esta e esta pessoa eu não posso influenciar, mas aquela posso. E então mandam informações falsas para um conjunto de pessoas que já estão suscetíveis de acreditar naquelas bolhas notícias. de filtro onde e isso estamos passa colocados. tudo passa ao lado dos jornalistas e do resto da sociedade. Foi assim que Trump foi eleito e que o Brexit aconteceu. Os livros são uma boa forma de desconstruir tudo isto e de tentar fazer pensar quem os lê. A ficção serve para isso, justamente mostrar a verdade usando as vestes da mentira, que é a ficção, para explicar as coisas. É isso que eu procuro fazer. Aliás, o meu romance anterior, A Mulher de Dragão Vermelho, é justamente a explicar como funciona o Partido Comunista Chinês e a ditadura nazi que está montada na China. E, por outro lado, agora com o romance do Spinoza, mostrar como nasceram as ideias liberais num contexto obscurantista de perseguição de quem pensasse independentemente. Há aqui um processo de grande pesquisa que é feito para escrever todos estes 25 livros, porque tem muita parte histórica associada. Mas há também aqui a preocupação de ser um historiador, porque muitas das vezes ouvimos falar o romancista não é um historiador, mas ele conta a história de uma certa forma. Vamos ver, a realidade é muito complexa e é una. Nós criamos disciplinas para analisar a realidade como metodologia para a compreender. Mas, quando nós separamos a matemática, da biologia, da física, da história, da economia, isso é um método, porque a realidade é toda ela una, está a ver? E, portanto, obviamente que se eu escrevo romances, e os romances falam sobre a vida, todas as disciplinas são importantes para compreender a realidade, porque ela é multidisciplinar. E, portanto, obviamente que o método histórico de análise por parte do romancista é necessário.
para eu compreender uma determinada época, não é? Eu tenho que investigar. Mas depois também são necessárias outras coisas. Até preciso ter uma bagagem filosófica, uma bagagem sobre economia, uma bagagem sobre as ciências. E pronto. Este último livro, aliás, tem muito de filosofia na maneira de ver o mundo e de organizar a sociedade, por oposição ao pós-modernismo, grande reforço ali do modernismo e da razão como uma ordem para as coisas. Mas pensando nestes livros, e o José já escreveu sobre tantos temas diferentes, já tem o próximo pensado, ou seja, já consegue... Quantos livros tem já na sua cabeça preparados ou pensados? Eu já tenho o próximo escrito. Já está escrito. Então, eu estou neste momento a trabalhar no seguinte. Portanto, a sua cabeça já está mais à frente. Já está mais à frente. José Rodrigues Santos, foi um gosto. Obrigado por estar esta noite connosco. Tem muitos fãs por todo o continente africano que nos escrevem, que nos pediam há muito para estar aqui nasci consigo. lá. Eu sei, nasceu em Moçambique. Aliás, quando é que Moçambique vai ser tema de um livro seu? Já foi, eu escrevi O Anjo Branco, Mas mais, que é vamos bom, mais. isso depois pode acontecer dependendo das Olha, matérias. temos muitos moçambicanos a pedir isso. José Rodrigues Santos, muito obrigado. Foi um gosto Obrigado. pelo cá. Obrigado, muito obrigado.